A preparação do Internacional para enfrentar a equipe do Galo Mineiro no dia 12 de junho tem uma novidade que ainda não está no CT Parque Gigante. Ener Valencia está avançando no seu processo de recuperação e deverá estar apto para atuar pelo Campeonato Brasileiro no retorno do Internacional. Entretanto, o equatoriano vai enfrentar um choque de realidade ao retornar ao ambiente do Inter, já que a grande tendência é que Ener Valencia seja reserva na partida contra o Atlético, em função de Ricardo Matias também estar se recuperando no CT. A gente traz o momento de Ener Valencia, que deverá ser o terceiro na hierarquia entre os atacantes, e a possibilidade de futuro para ele, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre o ataque do Inter, que tem novidades para o jogo da próxima quinta-feira contra o Galo Mineiro. Antes, todos os centroavantes estavam lesionados. O Borré, o Ricardo Matias, o Ener Valencia. O Borré voltou, se lesionou de novo. Dessa vez uma lesão no abdômen. E durante este período que existe de preparação para enfrentar o Atlético Mineiro, o Inter tem retornos acontecendo. O Ricardo Matias e o Ener Valencia estavam avançando no processo de recuperação. Só que o Ener Valencia não está no estádio Beira-Rio. O Ener Valencia está com a seleção equatoriana. Foi convocado, está finalizando a sua recuperação com a seleção equatoriana. E existe inclusive por lá uma expectativa de que o Ener Valencia esteja à disposição de Sebastián Beccacece, que é o técnico da seleção equatoriana, para o jogo contra o Peru, que acontece na terça-feira à noite. Isso acontecendo, a tendência é que Ener Valencia esteja apto, esteja recuperado da lesão muscular que ele teve para o jogo contra o Galo, no dia 12 de junho. Mesmo que o Ener Valencia não jogue contra o Peru, o departamento médico do Internacional já contava com este prognóstico de recuperação do Ener Valencia para este jogo contra o Atlético Mineiro. Então a grande tendência é que o Ener Valencia esteja à disposição do Roger e seja um retorno importante para o elenco do Inter neste jogo. Só que esse é o grande choque de realidade que Ener Valencia vai ter no seu retorno ao Internacional. Ener Valencia se recupera, fica à disposição, volta, mas não deverá voltar como titular. E ao contrário do que aconteceu em outros momentos, quando o Ener Valencia voltava, ou quando o Ener Valencia ficava no banco, porque o titular era o Borré, outro atacante de nível mundial, não é o caso dessa vez. O Ener Valencia deverá ficar no banco para um garoto. E eu falo de Ricardo Matias. O garoto, o jovem Ricardo Matias, de 18 anos de idade, ele já está treinando no gramado do CT Parque Gigante, também avançando no seu processo de recuperação da lesão muscular que teve. E alguns são os fatos que fazem com que a grande probabilidade seja de um Ricardo Matias começando como titular. O primeiro deles, o momento. O Ricardo Matias fez, nos jogos em que jogou como titular, mais do que o Ener Valencia estava fazendo nos jogos em que jogou como titular. Fato número 2, o Ricardo Matias está fazendo a sua recuperação no Inter, no CT Parque Gigante. O Ener Valencia vai chegar na véspera do confronto, sem ter treinado com os demais jogadores. Os treinos com bola do Ener Valencia são com os companheiros dele da seleção do Equador. São fatos que levam uma tendência a Ricardo Matias ser o centroavante titular contra o Atlético Mineiro, é claro, desde que ele confirme a recuperação que está apresentando no CT Parque Gigante. Esse é um choque de realidade para o Ener Valencia, que já foi o dono do time, que já foi o principal jogador do Inter, principal atacante de maneira indiscutível, e que hoje é o terceiro da hierarquia dos atacantes do Internacional. Existe uma briga entre Borré e Ricardo Matias, e é possível até que o Ricardo Matias esteja na frente, mas o Borré, por exemplo, contra o Bahia, em um jogo extremamente decisivo,
entrou e deu uma resposta interessante. O Ricardo Matias, contra o Nacional do Uruguai, por exemplo, entrou e deu uma resposta interessante. São os dois os responsáveis pela classificação do Inter na fase de grupos da Libertadores da América. E os dois estão à frente do Ener Valencia. O Ener Valencia está deixando de ser reserva para ser o terceiro da hierarquia, o reserva do reserva. E é óbvio que isto é um sinal de alerta para a sequência de Ener Valencia. A gente já falou aqui, o contrato do Ener Valencia vai até a metade de 2026. E o Inter, se chegar uma proposta para ele, vai aceitar. Talvez até o próprio Ener Valencia tenha um choque de realidade, vendo que é o terceiro da hierarquia e busque outros rumos. Muita coisa pode acontecer neste retorno de Ener Valencia ao Internacional, mas este choque de realidade deverá acontecer de que, de fato, ele está desprestigiado por bola no elenco e no plantel do Inter. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!